Graça e paz do Senhor, estou aqui para trazer mais uma palavra de Deus ao nosso coração e nós vamos aqui o capítulo 1 de Romanos, versículo 19, vai falar sobre a ira de Deus sobre a humanidade. Antes, se inscreva no canal do YouTube, PR Carlos Costa Silva, segue nós no Instagram e também no Facebook. Vamos para a palavra de Deus, diz assim, verso 19. Porquanto que de Deus se pode conhecer nele, se manifesta porque Deus lhe manifestou. A verdade vem ao homem em sua esfera de injustiça. Porquanto que Deus se pode conhecer, aqui está a declaração de que Deus é conhecível, manifesto entre eles. Isso também se poderia traduzir da seguinte forma, manifestar-se, ou manifestar-se entre eles. O contexto, sem dúvida, aqui favorece as duas últimas traduções, porque Deus é passível de conhecer. Ele age, Deus manifestou e revelou e mostrou o que dele mesmo pode ser conhecido pelos homens. Essa revelação é a autorrevelação que Deus pode pôr em prática como ele deseja. Verso 20. Pois os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder e divindade, são claramente vistos desde a criação do mundo, sendo percebidos mediante as coisas criadas, de modo que eles são inexcusáveis. Os atributos invisíveis de Deus, essa frase se refere-se à natureza e os atributos invisíveis de Deus. Desde o princípio do mundo, claramente se reconhece aqui, Paulo faz uma ousada afirmação desde esse tempo em que Deus criou o mundo, os seus atributos invisíveis, as características que declara ser Deus são claramente percebidas por quem e como são claramente percebidas. Sendo percebido por meio das coisas que foram criadas, que uma tradução melhor que pelas os invisíveis. Atributos de Deus são compreendidos pelos homens que podem se ocupar de reflexões, de conhecimento racional, qual é a base para o seu conhecimento das coisas que foram criadas. Poema. A palavra poema significa que está feito, obra ou criação. Bairures traduz das coisas que foram criadas. Artique, casfors, também, ou pelas coisas que ele criou. Também o substantivo está no plural, tá? No grego clássico, usa-se o plural referindo-se às obras também, feitas ou ato em qualquer coisa. A palavra poema encontra-se 30 vezes, exceto uma vez traduz a palavra hebraica, machas, feito a obra na exceção. Foi traduzida no hebreu poar, ou ato feito ou obra. Portanto, está claro que as coisas que Deus criou, disse que testificam de sua natureza invisível. Que o aspecto da natureza invisível de Deus, ela testifica, Paulo é específico, o seu eterno poder na citação se vê. O poder eterno ou perpétuo de Deus, na mesma proporção em que se desenvolve a perícia do homem na exploração do espaço e na análise da estrutura do
autônomo. Assim também deveria crescer a sua consciência do poder de Deus. A sua própria divindade, o Criador que demonstrou tão ilimitado poder, né, é o ser supremo com o qual os homens têm de ajustar contas, observando suas obras. Os homens se confrontam com Deus vivo. Como resultado, fica indesculpável, né? Fica indesculpável. Então não tem, em momento nenhum, Paulo aqui dá um relato aqui, tanto teológico e tanto também científico e social também, sociológico também, né? Então é isso que a gente precisa entender. Deus fez tudo perfeito para que mostrasse para o homem e mostrasse para o homem aquilo que ele poderia fazer ou não fazer, tá? E seria indesculpável diante de Deus. Vamos orar? Pai, muito obrigado por tudo. Continua conosco, trabalhando na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe sua vida. Querendo o bom Deus, estaremos de volta amanhã com mais uma palavra de Deus ao nosso coração. Fica com Deus. Até lá, em nome de Jesus.